Bom dia, amados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos aqui no auditório Jesus das Santas Chagas, na TV Evangelizar, para nós, nesse programa com a palavra, nos deixarmos ser conduzidos pela palavra de Deus. E hoje, sexta-feira, na obra Evangelizar, é dedicado à Divina Misericórdia. E eu estou aqui já ao lado da imagem de Jesus misericordioso, para que nós possamos pedir que Jesus prepare o nosso coração para acolher a Ele mesmo, que é a própria palavra eterna do Pai, da qual nós iremos refletir nesse nosso dia, nessa nossa sexta-feira. Prepare então o seu coração desde suas casas, se encha de alegria, de entusiasmo, um coração acolhedor, assim como o coração de Deus Pai, sempre preparado a nos acolher, que nós possamos acolher também o nosso coração, a palavra de Deus. Prepare o seu coração, prepare o seu ambiente, a sua casa, prepare o seu espírito, a sua interioridade, para que nessa nossa reflexão com a palavra de Deus, no programa com a palavra, podemos nos deixar ser conduzidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é esse Cristo que vai nos conduzindo a caminhada rumo à eternidade. É o Senhor que vai nos conduzindo e nos animando a cada dia, nos mostrando qual é o caminho certo que nós deveremos seguir. Então, ao lado aqui da imagem de nosso Senhor Jesus misericordioso, a misericórdia divina, que nós peçamos então a esse Jesus que nos prepare. Que o Senhor Jesus prepare o seu coração, a sua interioridade, a sua reflexão nesse momento, amado irmão, amada irmã. E você ao lado, que você ao se deparar com essa imagem de Jesus misericordioso, Ele que é cheio de amor e misericórdia, que Ele possa te conduzir nesse momento, te trazer as palavras de sabedoria e fazer com que a palavra de Deus possa ir calando cada vez mais no seu coração, trazendo essa profundidade, essa clareza, essa distinção do verdadeiro caminho que nós somos chamados a seguir. Por isso, amado irmão, amada irmã, tome em suas mãos a palavra de Deus, tome consigo esta palavra de fortaleza, essa palavra que nos enriquece, essa palavra que vai nos entusiasmando a cada dia. E nós, nesse dia de hoje, temos como tema: incendiemos o nosso coração pelo espírito de fortaleza. Incendiemos o nosso coração pelo espírito de fortaleza. E você já pode ir buscando já na tua Bíblia ou no teu celular, você que está a caminho do trabalho, pode buscar a reflexão que é tirada hoje de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Tome consigo a palavra de Deus, nos acompanhe nesse momento de reflexão com a palavra, como eu disse, preparados interiormente, alicerçados bem em Cristo Jesus, que é Ele que vai nos conduzindo nessa reflexão. Ele que vai fazendo com que cada palavra que soa e ressoa em nosso coração possa nos trazer, possa nos alimentar, possa nos enriquecer a cada dia. Tome consigo a palavra de Deus, e você que não tem a oportunidade de ter a palavra em suas mãos, nos acompanhe nesse momento. E o texto diz o seguinte: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Olha que importante. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. Ou seja, a fortaleza que vem de Deus. Quando nós nos abrimos o nosso coração e somos receptivos à palavra de Deus e deixamos que a palavra de Deus vá iluminando a nossa vida e nos enriquecendo cada vez mais, paira e permanece sobre nós esse espírito do qual diz a palavra de 2 Timóteo, espírito de fortaleza, espírito de sabedoria e de amor e de sabedoria, fortaleza, a fortaleza que vem de Deus, essa força que vem de Deus e da sua palavra. Nós, ainda no dia de ontem, celebrávamos a conversão de São Paulo e hoje, enriquecidos por essa palavra, nos lembramos de 2 discípulos, filhos de Paulo, Timóteo e Tito, aqueles que acompanhavam, filhos espirituais de São Paulo. E por isso, a 2 Timóteo lida hoje. Aqueles que acompanharam e permaneceram fiéis a esse amor. Aqueles que se sentiram fortalecidos e foram robustecidos na fé
por esse Deus que é amor, por esse Espírito que os fortalece, Espírito de força, e que não deixavam jamais com timidez. Foram pregadores destemidos, assim como Paulo, depois da sua conversão, foi aquele que converteu muitos corações a Deus. Antes da sua conversão, Paulo era aquele que às vezes desviava do caminho. Mas depois da sua conversão, Paulo passa a ser aquele que converte e faz com que vários corações se voltem realmente e permaneçam ligados a esse Deus que é amor e que é paz. E o seu espírito jamais foi tímido. Ele foi um pregador destemido. Então, por isso que quando nós somos revestidos desse espírito de fortaleza, amado irmão, amada irmã, quando nós somos revestidos interiormente dessa fortaleza que vem de Deus, dessa força que vem da sua palavra, a palavra de Deus vai nos reafirmando cada vez mais na nossa fé. Vai nos deixando cada vez mais convictos, convencidos do caminho certo do qual nós somos chamados a seguir a cada dia. Permanecermos fiéis ao caminho, no caminho. Permanecermos ligados a esse Cristo que é caminho, verdade e vida. Esse Cristo que é amor e que nos enriquece, que não nos deixa tímidos e que nos cumula de sabedoria. E de onde vem a sabedoria? A sabedoria vem da palavra de Deus. A sabedoria vem do próprio Cristo, que é a palavra do Pai anunciada. A sabedoria vem desse Cristo. O seu Espírito, o próprio Cristo, é sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus Pai. Por isso, quando acolhemos a palavra, acolhemos ao mesmo tempo Cristo, sabedoria de Deus. Quando abrimos o nosso coração a esse Jesus que é a Eucaristia, acolhemos esta sabedoria de Deus. E vamos então sendo robustecidos na fé. A nossa fé vai sendo fortalecida desde dentro. Aí sim, assim como os apóstolos, assim como os discípulos de Paulo, Timóteo e Tito, foram enriquecidos, perderam, não ficaram mais envergonhados, não eram tímidos diante da fé que começaram a professar. Porque acreditavam com veemência, estavam convencidos desse amor de Deus por eles. E por esse amor evangelizavam. Foram também apóstolos das nações. Por isso que cada um de nós, a partir do momento que fazemos o nosso encontro pessoal com Cristo, e através, então, por meio desse encontro pessoal com Jesus, vamos sendo robustecidos na fé. Vamos realmente fazendo com que a nossa fé seja uma fé mais consciente. E para que nós possamos ter uma fé consciente, amado irmão, amada irmã, que nos acompanha nesse momento, não existe outro caminho senão a via Cristo. Não existe outro caminho senão nos depararmos com a palavra de Deus e fazermos com que ela perpetre a nossa vida cada vez mais, vai nos entusiasmando e nos motivando, vai transformando a nossa interioridade. Para quê? Para que nós possamos realmente trabalhar por um mundo novo, um mundo melhor, um mundo com mais qualidade de vida, com mais amor, com mais prosperidade, cheio de esperança. Não perdemos jamais a esperança, porque estamos esperançosos em Cristo. Estamos com os nossos pés bem firmados no Cristo, que é a palavra do Pai. Nós, como eu disse hoje inicialmente, na nossa oração inicial, temos a graça de estarmos hoje, nessa sexta-feira, diante de Jesus misericordioso, Ele que é cheio de amor e de misericórdia, e que nos olha com ternura, e que nós, apesar das situações de vida da qual nós nos encontramos nesse momento, Ele acredita em ti, acredita em cada um de nós, deposita a sua confiança, e acredita que por meio da sua palavra, nós temos a capacidade de transformar a nossa vida, o nosso entorno, transformar a nossa realidade de vida, nos fortalecermos cada vez mais, nos animarmos, sairmos de muitas vezes de situações difíceis, dificultosas da nossa vida e reencontrarmos novamente o caminho. Ele nos permite isso. Cristo é esse Pai,
esse amor, essa misericórdia. Jesus, esse Deus que é nosso Pai, cheio de amor e de misericórdia, que está sempre de braços abertos a nos acolher, derramando graça e misericórdia sobre cada um de nós, derramando o seu sangue, que já derramou na cruz e que continua regando toda a humanidade com as gotas do seu sangue precioso, fazendo com que brote vida nova dentro dos nossos corações, que brote nova esperança, e esse Cristo que vai nos motivando. Por isso essa grande exortação, gostaria de ler mais uma vez o início dessa passagem. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebemos. A exortação de reavivar a chama do amor de Deus. Paulo que exorta, enviando essa carta a Timóteo. Exorto a reavivar essa chama do amor de Deus. E esse, ao mesmo tempo, essa carta que é direcionada a cada um de nós, uma grande exortação a todos nós, a cada um de vocês que nos acompanha pela TV Evangelizar, no programa Com a Palavra. Eu os exorto a revivarmos juntos a chama do dom de Deus que nós recebemos. Cada um de nós recebeu. Todo cristão batizado recebe a chama do dom de Deus. Cada um de nós que nos abrimos cada vez ainda mais a esse Deus, esse Cristo que é a palavra do Pai, e que vamos fortalecendo a nossa vida por meio dele, vamos reavivando cada vez mais a chama do amor de Deus. O que é a chama desse amor de Deus? É um Deus que nos ama apesar das nossas dificuldades, mesmo em meio aos desvios que a humanidade acaba caindo. Deus nos ama, deposita esse amor e a sua confiança. Assim como diz uma passagem que o Senhor, Ele olha com cuidado e com carinho e com cautela aquela ovelha que se desviou. Ele não se preocupa com as 99 que estão no redil, mas se preocupa com apenas aquela uma que se desviou. E mesmo em nossos desvios, Deus nos ama. E Ele vai nos fortalecendo. E a partir do momento que você retoma o caminho, retoma a tua caminhada de fé, a tua caminhada de vida, vai se enchendo de esperança, abrindo o seu coração à palavra de Deus, você vai se fortalecendo, vai sendo fortalecido por esse Cristo que nos fala interiormente, que novamente nos reconduz, nos coloca no caminho. E a partir do momento que você reconduz a sua vida e que está convencido, assim como Timóteo e Tito estavam convencidos, não eram mais tímidos diante de Deus, pregavam com convicção, anunciavam o Evangelho com convicção, estavam convencidos daquilo que acreditavam. E ao passo que nós também transformamos a nossa vida, vamos convertendo cada vez mais o nosso coração, nós que estamos próximos a iniciar algo mais dentro desse tempo, adentrando essa preparação para a Quaresma, que é tempo de esperança, de trazer a vida nova, de reconfigurar a nossa realidade. Retomar é tempo de chamado à conversão, sempre é tempo de conversão, mas a igreja nos propõe um tempo forte, nos chama para nos sermos reconduzidos pelo caminho. Por isso, amado irmão, amada irmã, dentro do programa da TV Evangelizar, o programa Com a Palavra, que você, a partir do momento que toma a palavra em suas mãos, não somente em suas mãos, mas tome ela com consciência em seu coração. Deixe que a palavra de Deus sempre enriqueça a sua vida. Esse texto de hoje, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 7, possa trazer essa força de Deus. E você realmente sinta-se fortalecido pela palavra de Deus. Fortalecido, fortalecida na sua inteireza. Que Deus possa realmente te fortalecer e trazer essa força que vem do alto. E que essa força de Deus permaneça em você. E que faça com que você possa superar, apesar das dificuldades, e superando as dificuldades encontradas no caminho. Porque o caminho é árduo. Chamado à conversão, sempre o Senhor nos faz. Mas Ele também sabe que o caminho é árduo. Nós temos desafios, temos obstáculos, e somos chamados a transpô-los a cada dia. E cada um de nós vai enriquecendo a sua vida, vai conseguindo superar esses desvios, superar as dificuldades
e realmente permanecer ligados a esse amor do qual nos diz a palavra. O amor, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, o próprio Cristo, que é a sabedoria de Deus Pai, a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, no qual se deixa encontrar, no qual os evangelhos anunciam, no qual a palavra de Deus faz com que ele permaneça sempre vivo em nossa vida, permaneça sempre fiel em suas palavras. Amado irmão, amada irmã, tinha ligado conosco na TV Evangelizar. Nós iremos fazer um breve intervalo, mas logo nós continuaremos um programa com a palavra, essa reflexão desse texto tão importante que nos traz esse espírito de fortaleza que nos conduz sempre a permanecermos ligados a Cristo. Saudações, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos retornando ao programa com a palavra e que nós, hoje, entusiasmados pela essa palavra de Deus, de 2 Timóteo, possamos continuar alicerçados nesse Cristo que nos fortalece, esse Senhor que é a nossa fortaleza. Agradecendo a você que está ligado conosco ao vivo de todo o Brasil e que pode me manifestando também seu pedido de oração por 0800 410 6060 para todo o país. E também pela operadora 41 3221 6060 para Curitiba e região. Entre em contato conosco, pode ir manifestando seu pedido de oração, pode ir também fazendo o seu pedido, a sua intenção para esse programa com a palavra. E hoje esse tema tão importante que nós somos motivados a refletir, incendiarmos esse nosso coração. Incendiemos o nosso coração pelo espírito de fortaleza. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Você que esteve nos acompanhando desde o início do programa, você que também não pôde acompanhar no início, tome consigo a palavra de Deus, reflita com a palavra e vai prestando atenção em cada tema, em cada ponto que a palavra de Deus vai nos elucidando, vai trazendo dentro dessa nossa reflexão. Dentro hoje também celebramos esses discípulos, esses filhos espirituais do apóstolo Paulo, que é Timóteo e Tito, aqueles que refortaleceram sua vida à luz da fé e que foram pregadores destemidos e que trabalharam e lutaram pela causa do Evangelho, para a propagação da palavra de Deus, para a conversão dos povos. E ontem celebrávamos esta conversão de São Paulo. São Paulo que teve toda a sua vida anterior voltada à perseguição dos cristãos, mas que a partir do momento que converteu seu coração, se dedicou inteiramente e destemidamente à evangelização dos povos. De perseguidor, passou a ser aquele que converteu os corações a Cristo Jesus. Ele que voltou o seu coração totalmente a Deus e que conheceu o próprio Cristo e que fez a sua experiência de Deus, fez a sua experiência com Cristo. Ele que também faz então dessa experiência transbordar além da sua vida, convertendo muitos corações a Cristo Jesus. Que nós vamos percebendo que Paulo, depois de convertido, converteu os corações para amar a Jesus, amar com profundidade. Esse espírito de fortaleza, ele vai nos deixando permanecermos sempre de pé, fortes, mesmo nos momentos de fraqueza. Esse espírito de fortaleza do qual nos fala a palavra de hoje, de 2 Timóteo, é aquele que nos faz permanecermos de pé, robustecidos na fé, sempre fortes, convencidos, convictos daquilo que nós acreditamos. São Paulo então nos convida a reavivar a chama da fé, como fez com Timóteo e Tito. A chama da fé. Você, amado irmão, amada irmã, é convidado, por meio dessa palavra da qual nós estamos refletindo hoje, a reavivar a chama da fé. Nós que muitas vezes, por N situações da nossa vida, pelo cotidiano, ou por algumas questões que vão fazendo com que nós nos esfriemos na fé, nos distanciemos um pouco de Deus,
deixemos até quase de acreditar. Você é convidado, amado irmão, amada irmã, por esse Cristo que é amor e misericórdia. Ele te convida hoje a reavivar a chama da fé. Nós somos convidados hoje a reavivarmos a chama da fé. Essa chama que vem a crepitar no nosso coração, aquecer a nossa interioridade, fazendo com que o Cristo habite cada vez mais em nós. Habite ainda mais em nós. O Cristo que já habita em mim, em ti, em cada um de vocês, a cada um de nós, que abrimos o nosso coração com totalidade a esse amor de Deus. Você é convidado a reavivar a chama da fé. Não devemos ficar então apavorados, paralisados de medo. Deus nos deu este espírito de fortaleza, porque realmente o medo, a timidez, isso nos atrapalha de vivermos ligados a Cristo. A timidez, o medo vem nos bloquear. O medo é um bloqueio, nos impede quase de lutar, nos intimida. Por isso que diz a palavra: livrai-nos desse espírito de timidez, estejais convencidos, fortalecidos na fé, fortalecidos desse espírito de sabedoria, permeados por esse espírito de sabedoria, preenchidos por esse amor que vem de Deus. Que você se sinta, amado irmão, amada irmã, preenchidos do amor que vem de Deus, não paralisados de medo. Deus te faz forte para vencer todas as dificuldades. Deus faz com que você seja cada vez mais forte para vencer esses caminhos dificultosos os quais você enfrenta a cada dia, sem timidez, preenchidos por Ele. E por meio da oração nós conseguimos isso. Por meio da meditação da palavra de Deus, nós vamos alcançando essa possibilidade, vamos alcançando o coração de Deus por meio da oração, por meio desse Cristo que é a palavra do Pai. No meio desse momento de reflexão da palavra, que nós possamos ser sempre, amados irmãos, amadas irmãs, sempre preenchidos por esse Deus que é amor e que é paz. Esse Deus que nos quer de pé, firmes, convencidos de onde nós queremos conduzir a nossa vida. Deus nos quer junto dele e Ele quer que nós estejamos cada vez mais convencidos, cada vez mais com essa certeza de irmos ao seu encontro. Toda a humanidade que é conduzida por Jesus, toda a humanidade que se deixa ser conduzida por Cristo Jesus, vai sendo conduzida por esse caminho certo que nos leva à eternidade, que nos leva ao encontro com Deus. Deus é aquele que quer ser encontrado e se deixa encontrar. Ele nos dá as pistas, nos dá o caminho. O próprio Cristo que se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a via é Cristo, o caminho é Cristo, a única verdade da qual não deve pairar nenhuma dúvida, nenhuma penumbra. É o Cristo, é a única verdade da qual não resta nenhuma dúvida. E a vida plena que nós vamos encontrando ao passo que nós nos abrimos esse Cristo, caminho, verdade e vida. Força que vem do alto, aquele que nos alicerça a cada dia. Isso, amado irmão, amada irmã, você que nos está acompanhando pelo programa com a palavra, sinta-se robustecido na fé. Sinta-se então permeado por essa palavra de Deus, de 2 Timóteo, que te diz: permanece firme, com esse espírito de fortaleza, com esse espírito que te enriquece. E mais uma vez, nos aproximando da imagem de Jesus misericordioso. Esse Jesus que é amor, que é misericórdia. Esse Jesus que enriqueceu a vida de Tito e Timóteo, os filhos espirituais de Paulo, e que eles se sentiram fortalecidos por esse Espírito de Deus, esse Espírito que os conduziu, que tirou toda a timidez, que tirou toda a incerteza, que esse Espírito também paire, permaneça em suas vidas. Por isso nós queremos então te convidar a rezar conosco. Rezemos àqueles que beberam das fontes mais limpas do catolicismo. Pedimos por piedade, zelo e amor pela Igreja e seus ministros, de modo particular os bispos e cardeais, tão atacados pela cultura e pelos próprios cristãos. Consolai-os e fortalecei-os em sua missão.
Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito, e renovai as nossas forças. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito, e tudo se renovará. Amém. Por intercessão de Timóteo e Tito, filhos espirituais de Paulo, e cada um de nós possa ser fortalecido, possa ser reconduzido a esse caminho, a esse coração todo amoroso e misericordioso de Deus, por meio de Cristo Jesus. Você que continua conosco pela TV Evangelizar, logo mais vem o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, e que você possa acolher a bênção de Deus Todo-Poderoso nesse minuto, nesse instante, acolher esse Deus que é amor e que é misericórdia, acolher esse Cristo que é a palavra eterna do Pai e que te conduz. Permaneça conosco pela TV Evangelizar e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.